Eu aqui sei, você que está aí me assistindo do outro lado também sabe, mas parece que o Fluminense, os jogadores do Fluminense, comissão técnica, parece que eles não sabem que a Copa do Mundo acabou. A sensação é que depois que o Fluminense voltou dos Estados Unidos, absolutamente nada aconteceu. Aliás, se nada tivesse acontecido, seria melhor, né? Porque a gente tem 3 derrotas consecutivas agora no Campeonato Brasileiro. Eu estou vindo aqui pela 3ª vez consecutiva no Maracanã para falar de uma derrota. E essa com componentes diferentes das anteriores, que é o que eu vou falar aqui agora, que é sobre o que eu vou falar aqui agora para vocês. E tentar explicar também o porquê essa derrota ela me deixa bem mais preocupado do que as outras. A gente cansou de falar, antes do jogo contra o Cruzeiro, nessa retomada pós-Copa do Mundo, que essa sequência seria muito difícil. Sair ileso dela, pontuar, eu acho que mostraria, ou pelo menos daria uma ideia consistente do caminho que o Fluminense iria trilhar no Campeonato Brasileiro. Se isso for verdade, é bem preocupante, né? E esse caminho ele ficou muito pior quando o Fluminense perdeu o seu melhor jogador. E aí a sensação que eu tenho, desde então, observando esses 3 jogos, é que hoje o Fluminense é um time que está perdido. É um time que perdeu aquela identidade que foi construída na Copa do Mundo, e não só entre os jogadores ali. Porque não vale a gente ficar comparando as competições também, porque a mobilização, a concentração, o foco é diferente. A gente está vendo como é diferente, né? Hoje eu olho para esse Fluminense e não consigo ver nada daquele time que jogou a Copa do Mundo, principalmente em termos de postura, de dedicação, de atenção, de saber o que está fazendo em campo. E aí eu falo perdido por isso, porque o Renato mexe no time a cada jogo, algumas mudanças por questões técnicas talvez, outras por questões táticas, para poupar, para rodar o elenco em meio a essa sequência pesada. E a gente vê, na minha opinião, a sensação que eu tenho é que o Renato também está perdido em relação a como ele vai resolver o problema da equipe, como ele vai suprir essa carência do seu melhor jogador. Ele não conseguiu fazer isso até agora. Então é um técnico que está tentando encontrar as saídas, as soluções dentro daquilo que ele tem no momento, enquanto não chega reforços, mas os resultados não estão vindo. E aí a gente vai ter que dividir essa culpa, na minha opinião, entre comissão técnica e jogadores. Porque, vamos lá, o Fluminense cometeu erros nesses jogos, alguns erros inaceitáveis para um time desse nível, para um time que acabou de voltar de uma semifinal de Copa do Mundo. Os 2 gols que o Fluminense leva aqui hoje foram 2 gols que o Fluminense entregou para o Palmeiras. O Palmeiras não precisou fazer nada demais para ganhar esse jogo aqui no Maracanã. E aí eu vou entrar no ponto que eu falei para vocês aqui. Por que esse jogo? Por que essa derrota me preocupa mais? Bola aérea, de novo. De novo, uma bola é levantada na área e a zaga do Fluminense fica olhando. Hoje o Freitas, novamente o Freitas. Parece que todo mundo marca a bola. Só que todo mundo marca a bola e ninguém ataca a bola. Ou seja, não marca o jogador, não cola no jogador e não ataca a bola. Não dá para levar um gol desse, como levou do Maurício, com a facilidade que ele chega, cabeceia. E aí, claro, tem o frango do Fábio. Péssimo, horroroso, claro. Mas, novamente, é uma jogada de bola alçada na área, em que o Freitas está perdido no meio do caminho olhando a bola, o Fuentes está de frente para o lance e também não faz nenhum movimento para, pelo menos, tentar atrapalhar o Maurício. Como pode isso? Em 5 jogos, os últimos 5 jogos, em 4 o Fluminense levou o gol assim, e foram gols bizarros, falta de atenção, falta de concentração. E aí o lance do Martinelli, eu acho que sintetiza tudo isso. Uma bola dominada, sem pressão, não é que ele estava pressionado, não, ele estava tranquilo. Ele resolve dar um passe atravessando a área, coisa que qualquer juvenil sabe que não deve se fazer. E você percebe que não é uma coisa que deu o passe errado, que foi um passe ruim. Não, é
falta total de concentração naquilo que está fazendo. E aí isso se espalha para a bola aérea. E em outros lances, o Ignacio, por exemplo, 6 minutos do segundo tempo, olha só, no intervalo de 10 minutos, em 6 minutos, o Ignacio sai jogando ali na frente da área e entrega uma bola para o Vitor Roque e quase saiu o gol. Acho que era não me lembro agora quem estava jogando, que o Fábio defende, o Frente tira em cima da linha. 6 minutos. Com 16, acontece esse lance. Acontece esse lance que gera essa falha do Martinelli, essa entregada, que gera o segundo gol do Cruzeiro. E aí, não adianta o Renato vir para a coletiva e dizer que o time está jogando bem. Porque se a gente pegar contra o Cruzeiro, o Fluminense controlou o primeiro tempo, teve controle, teve mais posse. No segundo tempo, criou várias oportunidades, poderia ter empatado, até merecia, mas não empatou. Faz um bom primeiro tempo contra o Flamengo, piora no segundo tempo. Se a gente for ver, são jogos ali mais ou menos iguais, com momentos ruins, momentos bons. Agora hoje, o primeiro tempo acho que até merecia ir vencendo o jogo, teve o lance do pênalti, gerado uma jogada do Soteldo, beleza. Acho que o Palmeiras não fez nada e seria justo o Fluminense, na minha opinião, ir para o intervalo vencendo por 1-0. Na minha opinião, na minha visão. Só que já vinha, veja bem, os dois atacantes, o Soteldo, que foi até melhor que no primeiro jogo, mas assim, é um jogador que cria espaço, que se livra bem da marcação, mas a efetividade na hora dar o passe, da assistência, da finalização, ainda falta. O Serna fez um jogo muito ruim. Eles erraram, o Serna não conseguiu acertar metade dos passes que ele tentou no primeiro tempo. Metade. O Soteldo menos da metade. E aí num time que tem 3 volantes que não tem um criador, esses 2 pontos eles são fundamentais para você ter uma qualidade na criação das oportunidades. Na tentativa de deixar o atacante numa situação boa de fazer o gol. Se erra tudo, se erra mais da metade dos passes, não tem como ter jogo, gente. Não tem como. Isso já era no primeiro tempo, no segundo tempo voltou pior. E são erros, assim, grotescos, de coisas bobas, de passes de 5 metros, de 4 metros. Não é que são passes extremamente difíceis. Quer ver um outro erro bobo? Acho que quem criou aquela situação que o Fluminense recupera uma bola no campo de ataque, o Cano recebe o passe, de primeira ele toca para o Fenter que está vindo sozinho para entrar na área, dominar e fazer o gol. Ele erra o domínio da bola. Fundamentos básicos. O Fluminense está errando fundamentos básicos. E aí fica muito difícil jogar futebol dessa forma. Não adianta ser um pouco melhor que o adversário, não adianta criar oportunidades mais que o adversário, se você comete erros desse tamanho, como tem cometido, constantemente. Você vai colocar resultados, jogos, por água abaixo em questão de minutos. É o que tem acontecido. E aí é problema dos jogadores, mas também problema da comissão técnica, por exemplo, essa questão da bola aérea, que é algo sistemático, que não pode passar impune, não pode passar em branco. Mas o Renato foi perguntado pela nossa reportagem na entrevista coletiva e não deu nenhuma explicação, nenhuma satisfação, nada. A gente não sabe. O Fluminense está treinando esse tipo de jogada, óbvio que está treinando, mas por que está dando tão errado? Por que o time está levando tantas coisas dessa forma? Por que o posicionamento está tão ruim? Não sabemos. O Renato foi para a entrevista coletiva, deu as explicações dele, disse que o time está jogando bem. Vou trazer só um trecho da coletiva do Renato e depois a gente segue aqui para comentar em cima do que ele disse. Boa noite, Renato. Wilson Forte, da Central Fluminense. Renato, o Fluminense chegou à 3ª derrota seguida no Campeonato Brasileiro e está se distanciando do bloco de cima. Nesse momento já são 10 pontos para o vice-colocado. O presidente recentemente deu declarações dizendo que o Fluminense brigaria pelos 3 títulos. Queria saber como você enxerga a briga do Fluminense no Brasileiro e se você pretende priorizar alguma competição. Não, a gente não vai priorizar a competição. É o calendário do futebol brasileiro mesmo. O Fluminense está em 3 competições porque é clube grande. Está na Sul-Americana, está na Copa do Brasil, está no Campeonato Brasileiro. A gente sabe que o desgaste é muito grande. Ninguém está dando desculpa aqui, mas tirando as 4 equipes que foram para o Mundial, os 4 clubes, todo mundo teve férias, todo mundo teve uma mini pré-temporada, todo mundo pôde recuperar seus jogadores, enfim, está todo mundo de tanque cheio. E as outras 3 equipes, o Botafogo, o Palmeiras e o Flamengo, que estiveram no Mundial, voltaram antes da gente. O último a voltar foi o Fluminense. Praticamente a gente teve nem um dia de folga. Eu dei um domingo de folga para eles recuperarem da viagem. Então o desgaste ele é muito grande. Por isso que muitas vezes
eu mudo a equipe justamente por isso, porque ninguém aguenta a cada 3 dias entrar em campo e ter que correr o tempo todo. Tenho mudado a equipe, volto a repetir, a equipe tem jogado bem, tirando aquele primeiro tempo do Cruzeiro. Agora, o que a gente precisa melhorar urgente e bastante é o foco. O foco, aquele mesmo foco que a gente teve na Copa do Mundo, a gente precisa ter aqui também, mas é durante o tempo todo. Hoje, por exemplo, a gente está fazendo um grande primeiro tempo. Aí no último minuto do primeiro tempo, nos descontos, nós tomamos um gol. No início do segundo tempo, mais uma falha nossa, tomamos o segundo gol. É difícil, eu sempre falo para eles, no futebol é difícil fazer o gol, independente do time que você tem. É difícil, é difícil. O que a gente não pode é proporcionar essas falhas para que a gente dê chance para que o adversário faça os gols na gente. A gente sempre procura pegar o tempo disponível, que é muito pouco tempo, para a gente treinar tudo. A gente treina a parte defensiva, a gente treina a parte ofensiva, a gente treina cruzamento, a gente treina chute a gol, a gente faz a parte tática, a gente treina tudo. Por isso que muitas vezes a gente fica mais seguro com 3 zagueiros, mas eu acho que independente de 3 zagueiros, 2 zagueiros, se o adversário faz gol na gente, falo para eles, se o adversário tiver mérito, o mérito do adversário. O que não pode é dar esse mole. A realidade é essa. Nós perdemos 3 jogos, tomamos 5 gols. 5 falhas nossas. Os caras são letais. Esse mole o adversário não dá pra gente. Então, esse foco que a gente teve na Copa do Mundo, eu tenho cobrado desse. Tem que ter esse foco aqui no Brasil também. Cara, desculpa, talvez eu não vá responder a tua pergunta, ou talvez responda a tua pergunta. A tua pergunta ela é boa, mas eu vou te responder da forma que... Essa é uma conversa que eu tenho com o presidente. Fica reservado entre eu e ele. Então foi o que eu falei, assim, a gente vai discutir os minutos que foram melhores contra o Cruzeiro, contra o Flamengo, mas se você erra dessa forma, amigo, não tem jeito, você vai entregar o resultado contra times dessa qualidade, desse porte, você vai perder os jogos. Não tem como, isso aí é fato. Só se der muita sorte para você cometer tantos erros e ainda sair com a vitória. Então o Renato, talvez ele está entrando agora contra o São Paulo no Morumbi, no seu momento de maior pressão desde que ele chegou ao Fluminense. É um momento difícil, é um momento complicado. E ele não tem respiro para conseguir trabalhar mais, treinar mais isso. Ele vai ter que encontrar soluções durante os jogos. E ele tem mexido constantemente no time. É bom mexer no time dessa forma? Essas mudanças constantes não afetam o entrosamento? Não fica mais difícil para os jogadores entenderem o que o próprio Renato quer? Acho que essa é uma questão que tem que ser debatida também. O Abel Ferreira, na coletiva dele, já para a gente fechar aqui, ele criticou a torcida do Fluminense, porque a torcida do Fluminense terminou o jogo aqui vaiando. Aí vai esse trecho aí que o Abel falou da torcida. A torcida do Fluminense que me perdoou, é só uma opinião pessoal. Eu fico muito triste, desiludido e muito reflexivo, porque o Fluminense foi a equipa que melhor representou o futebol brasileiro no Mundial. Vou voltar a repetir. O Fluminense foi a equipa que melhor representou o futebol brasileiro no Mundial. Foi recebida pelos seus torcedores quando chegou no aeroporto. E fico muito triste. Independentemente de nós termos ganho, porque também podíamos, o jogo é o que é, e ver a torcida toda a assobiar e estes jogadores que tanto orgulho deram aos torcedores do Fluminense. Já para não falar que perderam o seu melhor jogador. E isto deixa-me triste. O torcedor tem uma função, é apoiar. A maior função de um torcedor é apoiar. Ainda para mais uma equipa que teve a representação que teve no Mundial. Eu não sou advogado de defesa de ninguém. Se fosse no Palmeiras eu ia dizer a mesma coisa. O que eu não gosto, muitas vezes no futebol, é que toda a gente tenha memória curta. Tão curta, que há um mês, ou menos de um mês, esta equipa estava nas meias finais do Campeonato do Mundo de Futebol, e no espaço de 10, 12 dias, não sei, sai aos assobios aqui dentro da sua casa. Desculpem, isto não é futebol. Para mim isto não é futebol.
Porque é difícil, vocês não sabem a intensidade que é disputar um campeonato do mundo. Chegar lá e fazer a figura que as equipas brasileiras faziam e que uma boa parte de vocês começou a criticar, vão lá apanhar 3 ou 4. A partir do momento que começaram a ver que as equipas brasileiras podiam fazer mais qualquer coisa, agora vamos ganhar toda a gente. Quem é este Chelsea? O pior Chelsea da história. Eu ouvi comentadores de renome a dizer isto, pior Chelsea da história. E deixa-me triste, sinceramente, porque não somos perfeitos, temos muita coisa a melhorar. Como vocês ouviram dizer, treinadores, como treinador do Chelsea, como treinador do City, como treinador do Paris Saint-Germain, que não sabiam que efeito ia ter esta competição em dezembro ou novembro, em função daquilo que foi o desgaste que eles tiveram. Agora imaginem as equipas brasileiras. Nós ganhamos, mas também podemos ter perdido. Eu não sei, um dos teus colegas, mesmo no Mundial, fez-me essa pergunta. Disse, eu não sei, não sou mágico. Não sei o que é que vai acontecer no futuro. Agora, deixa-me triste, sinceramente, porque infelizmente o futebol tem memória curta e vocês fazem questão de não lembrar aquilo que se faz e isso ainda mais triste me deixa. Fechando o vídeo e agora já falando de casa, do nada, porque teve um probleminha de áudio ali na reta final do vídeo e aí eu preferi refazer aqui essa parte final. Só para concluir, em relação à fala do Abel Ferreira, eu até entendo o que ele está dizendo, algumas coisas até concordo, mas no caso dele é muito fácil falar de fora, né? E obviamente que ele falaria isso se fosse com o Palmeiras, até porque estaria atuando em defesa própria. Mas, Abel, primeiro eu acho que você tem que ficar preocupado com o Palmeiras, né? Com certeza tem bastante trabalho por lá e o Fluminense não está entre as suas preocupações. Só para lembrar, já que o Abel está falando de memória curta, a memória do torcedor também é curta quando ele para pensar e lembra que em 2023, boa parte desse time está aí, boa parte desse grupo, conquistou o título da Libertadores, disputou um Mundial de Clubes e no ano seguinte quase foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Por muito pouco. Inclusive a vitória sobre o seu Palmeiras, Abel, foi muito importante. A memória do torcedor também é curta para isso. O torcedor que foi ao aeroporto receber, aplaudir o time depois da grande campanha na Copa do Mundo, por vezes é o mesmo torcedor que vai vaiar na arquibancada. Sabe por quê? Porque eu canso de falar isso aqui, falei depois da Copa do Mundo. Aliás, falei durante a Copa do Mundo. Sabe por que a gente cobrava antes? E sabe por que o torcedor cobra? É porque sabe que esse time pode entregar mais. O time do Fluminense não está entre os piores times do campeonato. O Fluminense é um time caro. Por exemplo, um atacante que custou quase 40 milhões de reais está no banco de reservas e nem entrou. O time do Fluminense tem recursos, tem jogadores qualificados, tem um treinador que ganha um salário altíssimo. E eles são muito bem recompensados por isso. É por isso que o torcedor cobra. Porque ele espera mais e ele sabe que o time pode entregar mais. E são 3 derrotas em casa, no Rio de Janeiro. A anterior foi num clássico. Isso tem peso para o torcedor, Abel Ferreira. É a manifestação do torcedor. Nem sempre vai ser positivo, mas quando o time volta a jogar bem, quando o time se entrega, quando o time demonstra aquela vibração de aquele futebol que demonstrou na Copa do Mundo, o torcedor chega junto. E o torcedor do Fluminense, mas é fácil. No momento bom, não. Ano passado, o torcedor do Fluminense lotou o estádio, lotou o Maracanã para ajudar o time a tirar da Série B. Perdão, para ajudar a livrar o time da Série B. Não é porque o Fluminense estava jogando um grande futebol, não. Muito pelo contrário. Assim é o torcedor, Abel. Não vai ser você que vai mudar isso. Aliás, não subestime o Campeonato Brasileiro. Isso é um recado. A gente está cheio de exemplo por aí, inclusive o próprio Fluminense do ano passado. Não dá para subestimar esse campeonato. Você já está olhando lá para baixo, você já está falando... Não, eu estou apenas dizendo que não dá para ficar esperando. Mas que tem tempo. É justamente por isso que muitos clubes caem. Tá? E tempo é uma coisa que não teremos daqui em diante. É um jogo atrás do outro. É uma competição atrás da outra. Não dá para esperar por uma reação. Mas é muito alarmismo. Sim, eu prefiro muito alarmismo. Eu prefiro a cobrança agora
do que depois a gente correr o risco de passar o sufoco que já passamos por aí. É um campeonato perigoso. Time grande que entra em espiral negativo num campeonato como esse pode passar por apuros. Então não pode dar margem para esse tipo de situação. A vai depois do jogo é uma manifestação do torcedor e ninguém vaiou durante o jogo, que é algo que às vezes até me incomoda. Todo mundo vaiou depois do jogo. O torcedor está dizendo, a gente está vendo o que está acontecendo, a gente não está satisfeito, a gente quer reação, a gente quer ver um time concentrado de novo, a gente quer ver um time se entregando daquela forma que se entregou na Copa do Mundo de novo. E eles sabem, o torcedor sabe, nós sabemos que eles podem entregar mais. Então a vaia é a forma como o torcedor mostra para o time que está insatisfeito. E isso é justo, legítimo. É a manifestação do torcedor dentro da arquibancada. É claro que vai ter gente que não vai concordar, vai discordar, vai achar que é um absurdo, aí tá tudo bem, cada um tem a sua opinião. Mas o torcedor que está ali, ele tem o direito também de se manifestar. E foi o que aconteceu ontem. E só para fechar aqui, agora de verdade, que faltou acrescentar naqueles tópicos do porquê esse jogo me preocupa muito. Depois que o Fluminense leva o gol, é um time perdido, é um time batendo cabeça, é volante cobrando lateral, escanteio sai, ninguém sabe quem vai cobrar o escanteio. A sensação de impotência que passa, com várias e várias bolas cruzadas sem o menor zelo. É o cruzar por cruzar, levantar a bola na área de qualquer jeito, para acontecer um milagre, alguma coisa, e alguém conseguir aproveitar um cruzamento que quase nunca aproveita. É um time que cruza um monte de bola durante o jogo e não tem quem faz, quem aproveita esse tipo de jogada. Não tem. Teve um cruzamento brilhante, que foi pro Soteldo disputar a bola na cabeça. Só tinha o Soteldo na área. E alguém, não me lembro quem, não sei se foi o Samuel Xavier, alguém achou do cacete levantar a bola pro Soteldo cabecear. Com o Gustavo Gomes, não dá. Assim, não tem objetividade. O Fluminense tem uma jogada nesses jogos. Da bola no Soteldo, racha a linha de fundo, cruza. Ou cruza do bico da grande área, de um lado e de outro. Basicamente se resume a isso. E muitas vezes essa bola não encontra ninguém. Não tem objetivo, não tem efetividade nenhuma. Ou seja, é um time que perdeu a sua referência técnica e que agora realmente está num limbo e que eu não sei como ou o que o Renato vai fazer para conseguir fazer essa equipe reagir de imediato. Neste momento, se eu falar para vocês, sendo bem sincero, não sei. Mas tomara que de alguma forma essa reação já venha no domingo, porque senão a situação vai ficar muito complicada aí para as próximas semanas. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal, seu comentário também é muito importante. Estamos sempre juntos e ao longo do dia a gente volta com muito mais informações aqui no canal do Alessa.